Bom, vamos lá, gente. Desculpem de antemão aí os problemas que a gente vai ter com as gravações. Primeira vez que eu gravo essas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar à vontade, Facebook e tudo mais. De repente, no começo do próximo vídeo eu já explico algumas coisas que sejam mais pesadas de falar só por escrito. E relembrando, né? Na última aula eu expliquei para vocês para que serve o processo, para que serve a jurisdição, certo? Falei que o legislador edita normas e ele espera que as pessoas cumpram essas normas de forma voluntária, de forma espontânea, mas nem sempre isso acontece. Quando há alguma dúvida sobre a correta interpretação do texto, ou seja, o, o real conteúdo da norma, você pode acessar o judiciário, ou quando não há um cumprimento espontâneo da norma que ninguém tem dúvida sobre a correto conteúdo, você também pode ir ao judiciário, certo? E a gente viu que esse acesso ao judiciário se dá pelo exercício do direito para algum poder de ação. E aí a gente falou de princípios, a gente falou de condições da ação, a gente falou de uma série de coisas que eu vou mandar o material escrito para vocês darem uma lida depois, certo? E a gente viu que quando você vai ao judiciário por meio do processo. O processo, portanto, é o instrumento pelo qual a gente aciona o judiciário. E é o instrumento pelo qual o judiciário dá uma resposta para o nosso problema. A gente viu que o processo nada mais é do que um procedimento que se desenvolve em contraditório, certo? E contraditório a gente viu que tem um aspecto formal, que é informação e reação. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo no processo, de ter conhecimento dos atos processuais, e reação eu tenho o direito de me manifestar em relação a eles. Mas a gente viu que é muito mais do que isso. No aspecto substancial, o contraditório envolve um poder, um direito de influência, né? Um direito de ter as suas manifestações levadas em consideração, um direito de ser ouvido. Esse direito de influência, expliquei para vocês, né? Quem desenvolveu bem esse tema foi o professor Antônio Passo Cabral. Ele explica que influência nada mais é do que uma forma de poder, mas é um exercício de poder não violento, não é pela força. Normalmente, na influência, a gente se vale de argumentações para tentar condicionar o comportamento alheio. Nesse caso, a gente quer condicionar o comportamento do outro, da outra parte, o comportamento do juiz. A gente quer que o juiz decida conforme a gente acha que é um meio correto de decidir. A gente viu que o contraditório nada mais é do que um reflexo do Estado democrático de direito, que é um Estado, uma democracia participativa, certo? Então, se a gente tem o poder ou o direito de influenciar, de participar na tomada de decisão do Estado, a gente também tem esse direito quando a gente fala da função jurisdicional, que é uma das grandes funções do Estado. O professor Cândido Rangel Dinamarco fala que o processo, né, é um microcosmos do Estado democrático de direito, certo? Ou seja, tudo que a gente tem como objetivo maior do Estado democrático, a gente também vai precisar ter dentro do processo. Mais para frente, quando a gente for retomar outras ideias, a gente vai ver que não só a participação é muito importante nessa ideia de microcosmos, como também a liberdade dos sujeitos processuais. Quando a gente for falar de questões ligadas a poderes instrutórios do juiz, poderes instrutórios das partes, quando a gente retomar um outro tópico de negócios jurídicos processuais, a gente vai ver a importância também da liberdade, que são duas tônicas do Estado democrático, certo? Voltando, portanto, a gente vai ao judiciário por meio do processo. Processo é um procedimento que se desenvolve contraditório e procedimento nada mais é do que um conjunto de atos, mas atos que são concatenados, encadeados de forma lógica. E é isso que a gente vai começar a ver agora. A nossa matéria desse período nada mais é do que uma das formas, a principal forma, de concatenar esses atos. A gente vai ver, portanto, o desenho do procedimento base que o CPC institui. Esse procedimento base a gente chama de procedimento comum e nada mais é do que uma ordenação lógica de cada um desses atos, do primeiro ao último. Quer dizer, na verdade aqui a gente vai focar em primeiro grau, que começa com a petição inicial, que é a aula de hoje, e termina em sentença, certo? Então,
o nosso módulo desse período é exatamente isso. Bom, então a gente precisa entender que esse procedimento comum, ele é o procedimento base do nosso código. E vejam, ele é tão base que ele não se aplica só naquela regrinha que a gente vai usar mesmo o procedimento comum. Ele se aplica, na verdade, a todos os demais tipos de procedimentos, seja subsidiária ou supletivamente. O que isso quer dizer? Quando houver lacuna em outro tipo de procedimento, a gente usa o comum, e quando houver dúvida na interpretação da norma de outros procedimentos, a gente busca a interpretação no procedimento comum. Como é no procedimento comum? Ah, é assim? Ah, então nesse procedimento especial, provavelmente vai ser da seguinte forma. Todo procedimento que é diferente do comum, a gente chama de procedimento especial, certo? O artigo 318 fala pra gente, aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário do Código. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiária e faltou supletivamente, mas a doutrina inteira diz que também se aplica supletivamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução, certo? Esse é o nosso módulo de conhecimento. Então vamos lá. Quando começa o nosso procedimento comum? Qual é o primeiro ato do nosso procedimento comum? Parte da doutrina costuma falar que o primeiro ato é a petição inicial, certo? A rigor, o primeiro ato do processo é a demanda. Por quê? Porque o judiciário é inerte, né? A gente aprendeu isso em TGP, que uma das características da jurisdição é justamente a inércia do judiciário. Está lá no artigo 2º do CPC, que fala que o processo começa por iniciativa da parte. Depois ele se desenvolve por impulso oficial, é verdade, mas ele não pode começar, via de regra, de ofício, beleza? Então, para a gente começar esse processo, a gente precisa do primeiro ato, que é a demanda. Como vocês devem lembrar, a demanda ela tem 3 elementos, certo? Parte, causa de pedir e pedido. Tranquilo? Vejam, o que vocês têm que entender é que quando a demanda vem como um primeiro ato do processo, ela vem sob a forma de uma petição inicial. Ou seja, petição inicial é um nome que a gente dá ao ato de demandar, a forma do ato de demandar, quando é o primeiro ato do processo. Por que eu estou falando isso? Porque, petição inicial não é sinônimo de demanda, tá? Como a gente vai ver, os requisitos dele são bem diferentes. E 2, petição inicial não é a única forma de demandar. Como a gente já estudou em TGP, o réu também pode demandar, por exemplo. Ele pode formular demandas em face de terceiros. A maioria das modalidades de intervenção de terceiro que não são voluntárias, as forçadas, por exemplo, elas decorrem de uma demanda do réu em face do terceiro. Por exemplo, denunciação da lide, o réu está demandando ao terceiro. Chamamento ao processo, o réu está demandando ao terceiro. O réu pode pedir desconsideração da personalidade jurídica, isso é forma de demandar. Então, a gente tem uma série de outros mecanismos de demandar ao longo do processo. Quando a demanda é o primeiro ato, a gente usa a forma da petição inicial, beleza? Para que serve a demanda, então? A demanda serve para retirar o judiciário da inércia. O judiciário só pode começar a atuar depois que tem uma demanda. E 2, a demanda ela fixa de forma provisória, mas ela fixa alguns dos limites do objeto do nosso processo. Portanto, é com a demanda que a gente começa a visualizar o que o juiz vai ter que decidir ao longo do processo. Depois, esse objeto do processo ele pode ser alargado, ele pode ser reduzido. Mas a demanda dá esse esboço para a gente, tá? A gente já falou, portanto, dos elementos dela, parte, causa de pedir e pedidos, e agora a gente tem que entender como que a petição inicial se relaciona com a demanda. A petição inicial é um dos instrumentos, o mais famoso, mas é um dos instrumentos da demanda. E como eu disse para vocês, a petição inicial ela tem requisitos diversos da demanda. Veja, quando a gente olha lá o artigo 319, ele diz para a gente, a petição inicial indicará, 1, o juízo a qual a petição é dirigida. Isso nada mais é do que a aplicação prática dos nossos estudos de competência do CPC, de TGP. Inclusive, adianto,
Competência, na minha opinião, é o tema mais difícil do processo civil, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre competência, depois vocês me falam, eu gravo uma aula só sobre competência para tentar deixar um pouco mais claro. Então vamos lá. Primeiro requisito da petição inicial. Petição inicial indicará o juízo competente. Lá no começo, lá em cima, você tem que falar, olha, eu estou dirigindo a minha demanda a uma vara civil, a uma vara empresarial, a uma vara de fazenda pública. De qual comarca? Da comarca da capital, de qual tribunal? Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. É basicamente isso. Sempre que você tem mais de uma vara com a mesma competência, ou seja, por exemplo, varas cíveis, a gente tem 50 e poucas varas cíveis no Tribunal de Justiça do Rio. Se vai para a primeira, para a segunda ou para a 50ª, isso normalmente é sorteio. A não ser que você distribua por dependência, que a gente vai ver depois em alguns casos, quando você tem distribuição por dependência, a não ser que você distribua por dependência por um sorteio. Então esse númerozinho você não precisa indicar. A gente normalmente deixa uma lacuna. Vai ser distribuída a uma das varas cíveis da capital, da comarca da capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Esse é o nosso primeiro requisito. Além disso, 319, o inciso 2º fala que você precisa indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, profissão. Você tem que indicar, na verdade, a qualificação completa, mais completa possível, das partes. Autor e réus. Beleza? A gente já vai ver o que acontece se você não dispuser de todos esses elementos. Mas, a princípio, se você tiver, você precisa indicar de forma muito completa. E repara, o CPC de 2015 fala que você tem que indicar até um endereço eletrônico, isso é, o e-mail. Por quê? Porque hoje em dia a gente usa o e-mail para algumas comunicações do nosso processo, certo? Inciso 3º. Além da qualificação completa das partes, a gente precisa indicar o fato e o fundamento jurídico do pedido, beleza? Você precisa então indicar todos os fatos que te levaram a achar que você tem um determinado direito a ser tutelado, um determinado interesse a ser tutelado, e mais, por que você acha que esses fatos te conduzem àquela determinada conclusão, beleza? A gente vai ver depois como que isso se relaciona com os elementos da demanda. Já vou chegar lá. Inciso 4º, você precisa indicar o pedido com as suas especificações. Como a gente já falou, o pedido nada mais é do que o objeto do nosso processo, certo? Na verdade, o objeto do nosso processo é composto de todos os pedidos de todas as demandas que são formulados ao longo do nosso procedimento, beleza? Lembrando, pedido a gente usa como sinônimo de objeto, que a gente vai usar como sinônimo de mérito do nosso processo, tá? Então a gente já viu 4 elementos, 4 requisitos formais da petição inicial. Primeiro, o juízo. Segundo, qualificação completa das partes. Terceiro, fatos e fundamentos jurídicos do nosso pedido. Quarto, pedido. Quinto, valor da causa, que vocês já estudaram, está lá no artigo 292, tá? Sexto, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Na verdade, isso aqui é quase letra morta, tá? É quase letra morta na nossa prática. Por quê? Porque como a gente vai estudar depois, a gente ainda não sabe o que a gente vai precisar provar no nosso processo. Vejam, assim, abreviando muito para vocês, o que é objeto de prova? São alegações sobre fatos controvertidos, certo? Fatos sobre os quais o autor e o réu não se entendem. Eu acho que o fato se deu de um determinado modo, você acha que os fatos se deram de um determinado modo, ou que eles nem existiram. Então, quando a gente tiver controvérsia sobre essas alegações desses fatos, aí a gente precisa provar, beleza? Só que eu só vou saber o que é controvertido depois que todo mundo falar no processo. Depois que o autor apresentar a sua versão, o réu apresentar a sua, o autor se manifestar sobre a versão do réu. Então eu só vou saber exatamente o que é a alegação sobre fato controvertido depois que todo mundo falar. Por isso que a doutrina diz que esse requerimento de prova que você faz na petição inicial é um requerimento genérico. A rigor, se faltar isso aí, nem dá muito problema.
Por quê? Porque depois você vai poder reiterar. O que as pessoas costumam fazer para evitar problema? Falar, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito. Ou, se você já souber mais especificamente, eu quero prova documental, eu quero ouvir testemunha, eu quero ouvir a outra parte. Isso tudo você já pode indicar, mas normalmente vem o requerimento genérico. Mais para frente, a gente vai ver que existe uma nova oportunidade para você especificar as provas, certo? Sétimo, além disso, além de eu indicar tudo isso que a gente já falou, a gente precisa falar, eu, autor, preciso dizer na minha petição inicial se eu quero a realização de uma audiência de autocomposição. Vejam, hoje em dia, e a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, possivelmente na próxima aula, hoje em dia, quando você cita o réu no procedimento comum, a regra não é mais você citar para ele responder. A regra geral é você citar para ele comparecer a uma audiência de autocomposição. Se a gente não conseguir uma audiência de autocomposição, se a gente não conseguir um resultado favorável nessa audiência de composição, aí começa o prazo para o réu responder, beleza? Lembrando que um dos princípios do nosso código é a primazia pela solução consensual, pela autocomposição, está lá no artigo 3º do nosso código, certo? Então, a todo momento o judiciário vai se esforçar. Inclusive, é dever do juiz, não só do juiz, de todos os sujeitos que atuam no processo, é dever deles tentar uma solução consensual a todo momento. Então, já na minha petição inicial, eu, autor, vou falar se eu quero ou não essa audiência. Por quê? Como a gente vai ver lá no artigo 334, se as duas partes se manifestarem no sentido de não terem interesse na realização, a gente não faz essa audiência, beleza? Além disso, esses são os primeiros requisitos, tá? São requisitos que estão no 319. Praticamente sempre que a gente tem algum problema com requisitos, com petição inicial mal feita, é algum desses aí, tá bom? Mas há outros requisitos que não estão só no 319. Por exemplo, o artigo 320 fala: a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda. O que isso quer dizer? E aí é bom vocês fazerem até uma remissão a alguns dispositivos. Vejam, eu preciso, por exemplo, instruir a minha petição inicial com procuração, com comprovante de residência, com cópia da identidade. Eu preciso também já produzir, já trazer junto da minha petição inicial todas as minhas provas documentais. O código diz para a gente que o momento correto da gente produzir prova documental, em regra, para o autor é na petição inicial, para o réu é na sua resposta. Essa é a regra. Portanto, tudo que você já tem de documento, você já tem que juntar na sua petição inicial. Está lá no artigo 434. A juntada a posteriori é excepcional. Para documentos que você descobriu depois, para documentos que você teve acesso depois, para fatos novos, para fatos que viraram controvertidos depois. Então, essas são exceções. E o código diz, se você vai juntar depois, você tem que demonstrar a causa pela qual você está juntando depois. Está lá no artigo 435. Bom, há outros requisitos da petição inicial, e aí vocês podem fazer, por exemplo, uma remissão ao artigo 104, que fala da procuração, e no parágrafo 2º fala do pagamento das custas. Vocês podem fazer remissão ao artigo 77, ao artigo 106, que falam que você precisa indicar o seu endereço completo para recebimento de intimação, onde o advogado vai receber intimações e tudo mais. Beleza? Esses, portanto, são os requisitos da nossa petição inicial. Se vocês repararem bem, dentro desses requisitos, a gente consegue identificar nos incisos 2º, 3º e 4º, a gente consegue identificar justamente os elementos da demanda. Repara, se a petição inicial é um instrumento pelo qual a gente demanda, é evidente que a demanda tem que estar contida na petição inicial. É por isso que a gente tem qualificação completa das partes, fatos e fundamentos jurídicos, que eu vou explicar que nada mais são do que a causa de pedir, e a gente precisa do pedido. Todos os 3 elementos da nossa demanda estão aí dentro da petição inicial, beleza?
E agora a gente vai ver com mais calma cada um desses elementos. Vamos começar pelas partes. Bom, não sei se vocês lembram, quando a gente falou das condições da ação, entre aspas sempre, né? Nome bastante ruim, já que o direito de ação não é condicionado, ele é abstrato, certo? E não tem condição nenhuma para você exercê-lo, você pode exercê-lo livremente. A gente viu que isso que a gente chama de condições da ação nada mais são do que requisitos de um provimento de mérito, de uma decisão de mérito sobre uma decisão sobre o nosso objeto, se o pedido é procedente ou improcedente. A gente viu que dentro deles está lá, dentro delas, desses requisitos, dentro dessas condições da ação, está lá a legitimidade das partes, certo? A gente viu que as partes têm legitimidade quando há uma coincidência entre a relação jurídica de direito material e a relação jurídica que é alegada dentro do processo. Então, se eu estou discutindo um direito de crédito, na relação jurídica de direito material eu tenho credor, devedor. Eu preciso ter essas partes dentro do processo. Eu preciso ter credor e devedor como sujeitos do meu processo. E aí pouco importa se eles são autores ou réus. Precisa só fazer sentido. Lendo a petição inicial, partindo de uma premissa hipotética de que tudo o que está ali é verdadeiro, eu preciso ter coincidência entre a relação jurídica de direito material e aquela alegada. Basta que eu alegue que esses caras que são credores e devedores figuram como autores e réus do meu processo. Se isso é verdade ou não, se eles são realmente credores ou devedores, a gente vai ver depois, no mérito. Lembrando, condições da ação são verificadas com base na técnica da asserção, que é essa presunção de que tudo é verdadeiro. Presumindo-se que tudo é verdadeiro, esse cara ganha esse processo? Ah, ganha. Ah, então estão preenchidas as condições da ação. Lá no final, quando a gente for analisar o mérito, aí a gente vai analisar provas e tudo mais. Por que isso? Porque essas condições da ação nada mais são do que um mecanismo da gente frear demandas absurdas. Se eu presumo que tudo que ele falou é verdadeiro e mesmo assim ele perderia esse processo, peraí, não dá pra gente perder tempo e perder dinheiro com esse processo. Fulmina de cara, fulmina com base na falta de legitimidade, na falta de interesse, beleza? Então, voltando. Quem são as partes do meu processo? Devem ser aquelas mesmas partes da relação, os mesmos sujeitos da relação jurídica de direito material. Tranquilo? Claro, excepcionalmente, na minha petição inicial, eu posso ampliar, trazer mais pessoas do que aquela relação jurídica de direito material, beleza? Eu posso, além da minha demanda principal, além do meu pedido condenatório, por exemplo, a pagar, a satisfazer aquele crédito, eu posso incluir mais gente em demandas secundárias, em outras relações jurídicas que são secundárias. Por exemplo, eu posso requerer uma desconsideração da personalidade jurídica já na minha petição inicial. Eu posso formular uma denunciação da lide já na minha petição inicial. E aí, como é que a gente faz isso? Eu abro a minha petição inicial, conto toda a minha historinha em relação ao réu principal, e depois eu falo, olha, além disso, eu quero atingir também o patrimônio dos sócios dessa sociedade, porque estão presentes algumas das causas, algumas das situações que permitem a desconsideração da personalidade jurídica. Ou, vamos lá, se eu quiser abrir uma denunciação da lide, eu posso falar, olha só, além desse pedido principal de condenação do réu, se eu eventualmente perder, eu quero já agir em regresso contra esse terceiro. Claro, terceiro eu estou usando numa linguagem que o nosso código apresenta. Uma vez que eu indico ele na minha demanda, ele deixa de ser terceiro. O terceiro só é terceiro, portanto, até ele ser parte do processo. Foi só uma simplificação mesmo, tá? Então, eu posso, além das minhas partes da relação jurídica de direito material principal, eu posso ter outros sujeitos de relações secundárias, se eu quiser formular também demandas em face deles. Tranquilo? E aí, quando eu indico as partes, a gente viu que o 319.1.2 fala que tem que haver a indicação completa. Mas nem sempre você vai ter acesso a CPF, a endereço, a CNPJ, a um monte de informações. Aliás, tem vezes que você não sabe nem quem é o réu com precisão.
Lembram quando a gente estudou comunicação dos atos processuais, que é permitida a citação por edital? A citação por edital pode ser feita quando eu não sei quem é o réu ou quando eu não sei onde está o réu. Isso é o código falando que é possível haver processo sem a qualificação completa do réu. E o 319, parágrafo 1º, ele dá mais uma ajuda para a gente. Ele fala, se você, autor, não tiver todas essas informações sobre o réu, você pode requerer diligências para o juiz necessárias à obtenção. Como assim? Eu falo, juiz, olha, eu não sei onde esse cara mora, eu não sei o CPF dele. O juiz tem à sua disposição bancos de dados, pode falar assim, bancos de dados em que ele pode tentar procurar endereço, tentar procurar CPF e assim por diante. Além disso, ele pode, por exemplo, determinar outras diligências, expedição de ofícios, por exemplo, a concessionárias de serviço público, a operadoras de telefonia e por aí vai. Sempre que a gente não dispuser, a gente pode requerer essa ajuda para o juiz. Por quê? Porque o ideal é que a gente consiga citar o réu pessoalmente. A gente viu que a citação por edital, ela é absolutamente excepcional. Ela é uma citação ficta. Ela é a nossa última tentativa dentro do processo. Beleza? Bom, então eu tenho como primeira opção indicar tudo que eu sei das partes. Segunda opção, requerer diligências. E às vezes, mesmo com essas diligências, a gente ainda não consegue descobrir. O parágrafo 2º resolve. Ele diz, olha só, a petição inicial não será indeferida se, apesar dessa falta de informações, for possível a citação do réu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, eu não tenho o endereço completo do cara, mas eu sei que ele mora num determinado prédio. Eu não sei o apartamento. O oficial de justiça se dirige até o prédio e pergunta lá pro porteiro, pergunta pro cara da cancela se ele conhece quem mora lá, com aquele nome, qual apartamento e tudo mais. Conseguimos citar o réu? Ótimo, sem problema. O processo vai seguir bonitinho. Outro exemplo, eu não sei o CPF do cara, mas eu sei exatamente onde ele mora. Chegou o oficial de justiça para citá-lo, ele está lá exatamente onde ele deveria estar, na casinha dele. É possível isso? Perfeitamente possível. O próprio oficial de justiça já pode certificar qual o CPF e devolver o mandado cumprido para o juízo. Existe uma outra hipótese, que eu não sei se eu já contei para vocês. Às vezes, a gente nem sabe o nome completo, ou às vezes a gente só sabe um apelido. Eu, por exemplo, já fui citar um cara que ninguém sabia qual era o real nome dele. Ele só era conhecido pelo apelido. E se vocês olharem um livro antigo do professor Alexandre Câmara, as lições antigas no volume 1, ele diz exatamente o oposto. Só se sabia o apelido do cara, que era João, e na hora de citar o nome do cara era, sei lá, Marcos, Felipe. Então, às vezes, eu não preciso de todas as informações e se eu conseguir citar, o processo segue sem nenhum problema. Citação válida, perfeitamente eficaz. O parágrafo 3º também dá outra ajuda para a gente. Ele diz, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento a esses requisitos de indicação do réu, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. É exatamente a hipótese em que a gente vai seguir com a citação por edital. Se não for possível, portanto, depois de todas essas diligências, depois de todas as tentativas, o processo vai seguir. A gente prefere que o processo siga nessas hipóteses. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar de parte. Agora, a gente vai passar ao próximo elemento da demanda. Causa de pedir. Bom, causa de pedir é um dos temas mais controvertidos que a gente tem dentro do nosso processo civil, tá? E para simplificar para vocês qual é essa divergência, tem uma parte da doutrina que acha que a causa de pedir é composta só por fatos, tá? Somente os fatos integram a causa de pedir. Outra parte da doutrina entende que causa de pedir é composta por fatos mais fundamentos jurídicos. Eu teria uma combinação de tudo isso. Beleza? Bom, eu particularmente acho que a causa de pedir é composta só por fatos. Os fatos jurídicos relevantes que
me fazem crer que eu agora tenho aquele direito a ser tutelado. Para mim é isso. Mas para fins de petição inicial, pouco importa qual corrente doutrinária você vai escolher. Por quê? Porque o código, e isso já é uma tradição que vem de outros códigos, isso não é só do CPC de 2015, o código diz que, além dos fatos, você também precisa indicar os fundamentos jurídicos. Então, independentemente de qual corrente sobre causa de pedir você adote, os dois são requisitos da sua petição inicial. O que eu preciso, portanto, na minha petição inicial? Eu preciso indicar os fatos, o efeito jurídico pretendido, ou seja, o que eu quero depois daqueles fatos, e eu preciso indicar uma espécie de nexo de causalidade entre esses fatos e o efeito jurídico pretendido. Eu preciso explicar, aconteceu isso, tomei um soco na cara de um aluno, olha, porque eu tomei um soco na cara de um aluno, isso me causou um dano moral. Dano moral que vai gerar uma reparação por danos morais, beleza? Basicamente é isso que você precisa apresentar na sua petição inicial. O que a gente não pode confundir é fundamento jurídico com enquadramento normativo. Se eu indico um dispositivo errado, não tem problema. O juiz não está vinculado aos dispositivos legais que você indica. Ele depois pode corrigir isso sem problema. Ele está sim vinculado à sua causa de pedir. Se você falou que você emprestou dinheiro e que você está cobrando porque é um empréstimo de dinheiro, o juiz depois não pode, por exemplo, mandar pagar por conta de uma doação. São coisas diversas, beleza? O juiz precisa se ater à sua moldura descrita na petição inicial, à sua causa de pedir. Só que, se você fala, olha, fiz um empréstimo com esse cara, artigo 300, o juiz fala, não, peraí, filho, não é o artigo 300 que fala, o artigo 300 do Código Civil que fala de empréstimo, você errou. Se ele corrigir esse artigo, não tem problema, ele não está vinculado a isso, tá? Aliás, tem 2 enunciados do FPPC que falam exatamente isso que eu disse para vocês. Enunciados 281 e 282. O 281 diz: a indicação no dispositivo legal não é requisito da petição inicial e, caso haja essa indicação, ela não vincula o órgão julgador. O 282 é mais interessante, porque ele traz para a gente a ideia do contraditório. Lembram quando a gente estudou o contraditório? A gente falou, olha só, o contraditório é direito de participação. É o direito de você ter os seus fundamentos levados em consideração. E ele tem uma outra faceta. A outra faceta do contraditório é a de evitar decisões surpresa. O juiz não pode decidir com base em fundamentos que não foram previamente debatidos pelas partes, certo? E é por isso que a gente tem lá os artigos 9º e 10 do CPC. Esse enunciado 282 do FPPC é uma manifestação desse contraditório como vedação de decisão surpresa. Decisão de terceira via, para usar uma tradução de uma expressão que os italianos gostam. O 282 fala, para julgar com base em enquadramento normativo diverso daquele invocado pelas partes, ao juiz cabe observar o dever de consulta prévia previsto lá no artigo 10 do CPC. Beleza? Então, vejam, não interessa se você acha que causa de pedir é fato ou fundamento jurídico para fins da sua petição inicial. Porque o 319, inciso 3º, diz que os dois são requisitos. Tranquilo? Agora, a gente precisa passar ao último elemento da nossa demanda, que é um elemento que a gente vai gastar mais tempo para examinar. É o elemento do pedido, tá? Que, como a gente já falou, ele é o objeto do nosso processo. Beleza? Vamos lá. Artigo 322. O pedido deve ser certo. O que quer dizer o pedido ser certo? Quando a gente estuda lá direito das obrigações, a gente vai examinar esse elemento de certeza do nosso direito. Na verdade, certeza nada mais é do que a indicação exata do bem jurídico que eu pretendo ver tutelado. Eu preciso dar as características do meu bem jurídico que eu pretendo tutelar. Ah, ele é um bem jurídico dinheiro? É fungível, é um bem fungível, é dinheiro,
Eu já sei exatamente. Eu quero saca de fruta? Beleza. Qual fruta? De qual qualidade é essa fruta? Tudo isso tem que vir bonitinho na especificação do meu pedido para que a gente tenha um pedido certo. Além disso, o meu pedido ele tem que ser determinado. Está lá no artigo 324. O que é essa determinação? Normalmente a determinação trabalha com a quantidade do meu bem jurídico, se ele for quantificável. Eu não quero as sacas, não são sacas de laranja, não são sacas de laranja do tipo A. Beleza, isso é certeza. Quantas sacas eu quero? Quantas laranjas eu quero? Isso é a determinação do meu pedido, via de regra, beleza? Se eu quero dinheiro, eu preciso dizer quanto de dinheiro eu quero. Assim, eu determino o meu pedido. Veja, essa é a regra geral. Em geral, o pedido tem que ser certo, o pedido tem que ser determinado. Mas o código reconhece que em alguns casos é muito difícil de eu atribuir certeza e determinação, ou seja, certeza e liquidez ao meu pedido. E aí, ele, excepcionalmente, no 324, parágrafo 1º, ele admite a formulação do que a gente chama de pedido genérico. O pedido genérico é aquele em relação ao qual falta algum ou faltam alguns desses elementos de certeza e determinação. Vamos lá, quando é que eu posso formular um pedido genérico? Eu posso formular pedido genérico, nas demandas universais. O que é isso? O que é uma demanda universal? Na verdade, essas demandas são aquelas em que eu postulo uma universalidade de bens. E quando eu postulo essa universalidade de bens, às vezes é muito difícil de eu identificar quais bens que compõem essa universalidade. O exemplo mais clássico é, digamos que eu queira a biblioteca da FND. Eu não preciso indicar livro a livro que tem dentro da biblioteca da FND. Isso poderia até inviabilizar o meu pedido. Aliás, eu posso, ao longo do meu processo, descobrir quais são os livros que compõem essa universalidade. E aí é por isso que o código diz: se você pede uma universalidade de bens e não for possível individuar cada um deles, pode formular esse pedido genérico. Indica lá, olha, a biblioteca da FND que está localizada na Moncorro Filho, blá, 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 blá. Beleza? Essa é uma exceção. A lógica do código é que, dentro do possível, a gente vai tornando esses pedidos certos e determinados ao longo do processo. Muito excepcionalmente, ao final, depois da sentença, a gente pode torná-los certos e determinados, né? É uma exceção, é o que a gente chama de fase de liquidação de sentença, que a gente vai ver mais adiante, vocês não precisam se preocupar com isso. Bom, além disso, é possível formular pedido genérico quando não for, quando eu não conseguir, o autor não conseguir desde logo determinar as consequências do ato ou do fato. Vamos pensar num exemplo. Digamos que vocês, um dos alunos, cheguem na sala de aula, me dêem um soco na cara, eu caio, vou para o hospital, bato com a cabeça, fico internado, tenho um monte de sequela e eu preciso que vocês custeiem o meu tratamento, mas eu não sei ainda quanto tempo esse tratamento vai levar, nem quanto vai custar esse tratamento. Não tem problema, o código diz, olha, demanda, formula um pedido genérico, porque ao longo do processo a gente vai descobrir quanto é que custa esse tratamento. Se você ainda está em tratamento, você ainda não consegue precisar as consequências do ato ou do fato. Formule um pedido genérico, não tem qualquer problema. Beleza? Terceira hipótese. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Por exemplo, às vezes é o réu que precisa escolher qual bem que ele vai dar. Aquela fase de concentração da obrigação e tudo mais. Ou, às vezes, você depende do réu te fornecer um determinado documento para você conseguir quantificar. Muito comum. A gente quer, sei lá, uma precificação de ações que depende do fornecimento do balanço contábil do réu. Então, eu não consigo sozinho, eu, autor, determinar esse meu pedido. Não tem problema. Ao longo do processo, a gente vai conseguir isso com a prática desse ato no réu. Beleza?
Vejam, tem uma questão nisso de pedido genérico que é bastante controvertida, tá? É a questão da reparação por dano moral. Durante o CPC de 73, o STJ consolidou um entendimento sumulado, enunciado 326, salvo engano, da súmula do STJ, que diz o seguinte: olha, é possível formular um pedido genérico de dano moral, não tem problema. Você diz para o juiz que você quer dano moral e o juiz, no caso concreto, uma reparação por dano moral, o juiz, no caso concreto, vai ver quanto é que ele atribui de valor. Qual é o problema disso? O problema disso é que você suprimia muito tempo de discussão sobre qual era o valor adequado. O juiz, provavelmente, na sentença ia estipular um valor e você só em recurso ia poder discutir isso. Isso é muito ruim, certo? E tem mais uma coisa. Isso permitia demandas infundadas. Se eu não preciso quantificar, eu peço qualquer coisa e o juiz me dá quanto ele quiser. Você retira um pouco da responsabilidade do autor no momento de demandar. Bom, o Código de 2015, durante a sua tramitação legislativa, tentou superar legislativamente esse entendimento do STJ. Tentou colocar aí, dentro do 324, parágrafo 1º, uma hipótese que era, não é para formular pedido genérico, mais um parágrafo aí, né? Não é para formular pedido genérico quando for reparação por dano moral, se você já conhecer todas as consequências do ato ou do fato, beleza? Claro, se eu ainda estou internado, não sei quanto tempo eu vou ficar internado, é a hipótese que incide ali no inciso 2º. Eu posso formular um pedido de reparação por danos morais genérico sem nenhum problema. Mas se eu já saí do hospital, já me tratei, já cessaram as consequências do ato do fato, beleza. Aí o código queria que você indicasse um valor, certo? Só que o legislador tirou esse dispositivo antes do código entrar em vigor. E aí fica a discussão. Pode formular pedido genérico ainda para reparação de dano moral ou não? Parte da doutrina sustenta que, apesar desse dispositivo novo ter saído da redação final do código, um outro foi deixado pelo legislador. Quando a gente olha lá no 292, inciso 5º, o 292 diz, olha, na demanda indenizatória você precisa atribuir um valor da causa, inclusive o valor do seu dano moral pretendido. Se você precisa indicar para fins de valor da causa qual o valor pretendido, o que você está fazendo é especificando o seu pedido, é determinando o seu pedido. Então, parte da doutrina diz, olha, tudo bem, não tem a hipótese lá no 324, mas tem, não tem dentro do 324 falando que a reparação por dano moral pode ser genérica, mas no 292, inciso 5º, diz ali, tem que ter a especificação. Então, para parte da doutrina, houve a superação desse enunciado 326. Eu, particularmente, acho que foi superado. Eu acho que a gente precisa indicar o valor do dano moral sempre. Beleza? Bom, vamos lá. Como é que a gente interpreta o pedido? A gente interpreta o pedido com base em todo o conjunto da postulação e com base na boa-fé. É o artigo 322, parágrafo 2º. O que isso quer dizer? A nossa petição inicial, normalmente, ela é dividida com base nesses elementos que eu disse para vocês, certo? Com base em tudo que está lá no 329. Eu começo falando, olha, isso aqui, esse é o juízo competente, vamos lá, partes são essas, meus fatos são esses, meus fundamentos jurídicos são esses, os meus pedidos são esses, valor da causa, quero provas, quero audiência de conciliação e por aí vai, beleza? Só que vejam, não é para eu interpretar, extrair o pedido da minha demanda só a partir daquele capítulozinho do pedido. Eu preciso ler em conjunto tudo o que eu estou pedindo. Por quê? Porque às vezes você esquece de colocar lá embaixo alguma coisa que você falou ao longo de toda a sua petição inicial. E aí o legislador, seguindo uma tendência da jurisprudência mesmo, o STJ nisso acertava com louvor, ele falava, olha, leia tudo. Interprete o pedido com base no conjunto da postulação, não só com base no capítulo final. Então, se eu falei dano moral, dano moral, dano moral, dano moral ao longo de toda a minha petição, esqueci de colocar no capítulo dano moral, eu posso considerar um pedido de dano moral. Ah, eu quero que ele me entregue um documento, entrega o documento, não coloquei lá no final a entrega do documento,
consideram incluída a entrega do documento. Beleza? Enunciado 285 do FPPC, que corrobora isso. A interpretação do pedido de todos os atos postulatórios deve levar em consideração a vontade das partes, aplicando-se o artigo 112 do CPC. Tranquilo? Bom, além desses pedidos expressos, eu preciso também levar em consideração o que a doutrina chama de pedidos implícitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: há efeitos da condenação que você não precisa colocar de forma expressa. A própria lei já diz que o juiz deve decidir isso quando ele proferir uma determinada sentença. Então, mesmo que você não coloque, mesmo que você esqueça, isso integra o seu pedido, por força de lei. O 322, parágrafo 1º diz: compreendem-se no principal os juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Esqueceu de colocar qualquer uma dessas coisas? Não tem problema. A lei diz que isso é pedido. Beleza? O 323 traz uma outra hipótese de um pedido que já é compreendido. Quando você pede prestações sucessivas que se vencem ao longo do processo, ou seja, eu peço, sei lá, para você me pagar um aluguel, está em atraso. Veja, se eu pedir só o que já venceu até o começo da demanda, o 323 completa para a gente. Ele diz: além desses pedidos já vencidos, serão incluídos na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. São as prestações vincendas. O próprio código diz que eles já se consideram incluídos. Beleza? Eu vou pausar um segundo a aula, que já está ficando muito grande o vídeo, para depois para editar vai ficar ruim. E eu vou voltar falando de cumulação de pedidos, tá? Daqui a pouco a gente volta para terminar cumulação de pedidos e depois a gente vai falar de como acontece a correção dos vícios da petição inicial. Se a petição inicial eventualmente estiver defeituosa, se ela não preencher tudo bonitinho que o 319 fala, que o 320 fala, beleza?